O governador do estado anunciou um leilão da unidade. A escola, dessa unidade escolar, né? Logo depois decidiu voltar atrás e anunciou a suspensão, João. É isso mesmo, assunto aí para o nosso colunista político, João, que já está aqui. Bom dia para você. Explica melhor para a gente esse leilão aí dessa unidade escolar, João. Pois é, Alex, muito bom dia. A gente viu um andamento nessa novela e logo depois voltou atrás. O Colégio Odorico Tavares é um importante braço da educação, que já chegou a comportar mais de 3 mil estudantes. Mas agora vive essa novela, vai e volta, e o leilão, 5 anos e ainda não aconteceu. Parecia que ia ter justamente o desdobramento final, com a possibilidade do leilão acontecer, mas foi a volta do que não foram, como diz o filme. Porque foi anunciado o ato, horas depois, 4 horas depois, retomou e voltou atrás o governo do estado. Vamos lembrar um pouco dessa novela, que o caso do Odorico Tavares, ele é um colégio muito importante na região da Vitória, uma região simbólica, e inclusive o nosso Aratuon esteve por lá no Odorico Tavares, logo depois desse anúncio do fim do colégio, e tirou fotos de como está a situação degradante de uma importante instituição do nosso estado. Você está aí acompanhando algumas imagens. É a história da nossa educação, né, João? Claro, e ainda mais num colégio que é tão grande, tão simbólico, mas que ele, de fato, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, foi perdendo espaço. Já chegou a comportar quase 2 mil estudantes e foi diminuindo para até 300 estudantes apenas. Aí a gente nunca sabe, né, se o que veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Ou a galinha, pois é. O governador fala, já não tinha mais estudantes. E do outro lado, os educadores e estudantes falavam, não, realmente não tinha mais estudantes porque não tinha condições de comportar, o governo não cuidou, ou já teve imagens da quadra caindo. É porque a escola tem que ser atrativa para o aluno também, né? Pois é, a situação, a gente já não tem mais aulas há 5 anos, mas o leilão também não vem acontecendo, o leilão que é prometido para trazer esse dinheiro, porque é uma situação imobiliária, uma região imobiliária muito forte. O governo propõe colocar tudo isso para a educação. Então, propõe fazer esse reinvestimento. Mas até agora o leilão não aconteceu, parecia que ia acontecer, mas foi anunciado, revogou indicação de que vai ter ainda esse leilão, mas apenas por questões técnicas ele não aconteceu. É uma escola, é um prédio, gente, inclusive de 1994, né? Ou seja, 30 anos. Vai completar isso, não já completou 31 anos. E aí, João, pela sua experiência em relação à questão política, você acredita que há ali a questão imobiliária em relação a essa região? Com certeza, é o principal ponto, né? O colégio fica no corredor da Vitória, então teve desde o início, essa foi a grande questão. A discussão é que estavam vendendo a educação para o setor imobiliário, mas o governo desde o início tentou apaziguar os ânimos e dizer, olha, esse dinheiro vai ser reinvestido, tudo do leilão vai ser criado, novas escolas. Fato é, o assunto está parado, pareceu que ia ter avanços com esse leilão, porque está um imóvel abandonado atualmente. Sim. E não teve esse novo andamento. A gente percebe, inclusive, que muitos imóveis, a gente fala que está aí sob a tutela do poder público, passa por situação como essa daí, porque a gente sabe, inclusive, não estou dizendo que é a situação do colégio, tá, gente? Mas o poder público deixa lá para poder ir se acabando, vai se acabando, para chegar num ponto de dizer assim, a gente não pode fazer mais nada a não ser vender. Né? E a gente espera que não seja a situação aí dessa escola. A gente vê que é um colégio, um prédio que tem uma estrutura incrível. Muitas pessoas acabaram formando, né? Seres humanos foram formados aí. E o governo, inclusive, alegou aí que se vendesse nesse ponto que fica no corredor da Vitória, na época, né, outras escolas na periferia, como o João Tran acabou de trazer aqui, seriam construídas na periferia. Mas aí eu acho o seguinte, que escola nunca deve ser fechada, né? Abra mais escolas, mas aí também fechar as que tem, eu acho que não é uma decisão tão assertiva assim, não, João? Inclusive, o nosso Aratuon fez uma matéria e calculou que essa região pode render até 50 milhões de reais para os cofres públicos. Então tem essa dualidade, né? Entre se isso traria o dinheiro público ou se de fato traria questões educacionais, avanços e reinvestimentos. Por enquanto, situação parada, nenhuma novidade. O edital de licitação traria, nessa semana, 3 dias de visitação
e lá em setembro a proposta de fato. Mas nenhuma novidade por enquanto. Ô, João, a gente tem inclusive aqui a questão da lei, né? Tem uma lei em relação a isso que vai aparecer inclusive aí para o pessoal de casa. Explica pra gente o que é exatamente essa lei. Você está vendo aí justamente o ato no Diário Oficial da União, deste dia 29 de julho, em que o governo voltou atrás. Neste momento, o governo disse que o leilão estava suspenso. Então, parecia que a novela ia ter novos fatos, mas não. Leilão suspenso foi a ordem e, segundo a justificativa, apenas quesitos técnicos vão ser remoldados para um novo lançamento deste leilão. Então, não significa que está sendo pautado se é a educação, se é a questão do reinvestimento, tudo isso que a gente debateu aqui agora, não é o mérito da causa. O mérito da causa seriam pontuações técnicas para relançar o leilão. Está em tela cheia aí, ó. Você de casa está acompanhando com a gente. O secretário da Administração do Estado da Bahia, SEAB, né, resolve aí, SAEB, tornar sem efeito o aviso de licitação do leilão de número 003 de 2025, publicado no DOI, né? No dia 29, que é o Diário Oficial do Estado, no dia 29/7/2025, que tem como objetivo, gente, a alienação, essa é a palavra, de bem imóvel desativado de propriedade do Estado da Bahia. No bojo do processo tem aí o número, você está acompanhando. Então, quer dizer, João, que esse documento, essa citação é justamente do nosso Diário Oficial, é isso? Pois é, o Diário Oficial sai coisa, né? De manhã eu chego logo cedo, já fico caçando o Diário Oficial. E aí saiu que ia ter o leilão, logo depois teve uma nova edição extraordinária falando não vai ter leilão. Foi anulado o leilão. 50 milhões aí, né? Seria o valor. E a gente está falando, inclusive, do metro quadrado, um dos mais caros de Salvador. A gente está falando da Vitória, Corredor da Vitória, região central. Artistas moram, inclusive, na Vitória, e a gente está falando de um local que Ivete Sangalo, inclusive, mora bem próximo ali, viu, da região. A gente está falando aí de um local que, de fato, tem o interesse de vários setores, principalmente o setor da construção civil, e a gente vai continuar acompanhando aí, porque a gente está falando, aliás, da nossa educação. Agora, João, eu quero falar com você aqui sobre um outro ponto, né? Tem